Quanto tempo, né? É Agora no meio da verdade. quarentena, E tá tudo bem com você? tudo tranquilo, graças a Deus. Que Aproveitando a bom. quarentena da forma que dá, né? Gravando aula, estudando e indo atender raramente uma urgênciazinha ou outra. É isso aí. A gente tem que passar por isso agora, né? É o momento, né? Com Proteger quem certeza. a gente gosta, mas vai dar tudo certo, tenho certeza disso. O que não nos mata nos fortalece, já dizia o Exatamente, ditado, né? Então vamos lá. exatamente. Bem, Luciano, pedi para você se apresentar. Eu sei que a maioria dos que estão aqui já te conhecem, mas uma breve apresentação, pessoal. O Luciano já, para mim, é um dos meus mentores. O Guia Ortognática, ele é o principal. E para mim é uma honra estar mais uma vez com ele, mesmo que virtualmente aqui, para compartilhar com vocês o máximo que a gente puder dentro de uma hora. Então, Luciano, sinta-se à vontade. Fala aí sobre você. Obrigado, parceiro. Bom, primeiro gostaria de agradecer demais o Thiago, que além de um super cirurgião, referência em Aracaju e região, é um grande amigo. Agradeço demais mesmo o seu Eu que convite, viu? agradeço. A gente da JG Odontologia fica honrado aí sempre com você nos prestigiando. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tiagão, então, a ideia de hoje seria a gente conversar um pouquinho como é a nossa rotina dos pacientes que vão fazer cirurgia ortognática. Isso é uma dúvida enorme, né? Muitos pacientes se perguntam o que vai acontecer numa consulta, se tem necessidade realmente de fazer a cirurgia ou não. E eu acho que o mais interessante da consulta é isso, é desmistificar o que a cirurgia pode oferecer para o paciente, quais são as vantagens disso. E aí eu não estou falando só de estética, a estética é consequência, lógico, da cirurgia, mas estou falando principalmente do resultado funcional, do que a gente vai ter de ganho mastigatório, de qualidade de vida, do padrão respiratório. Então, esses são assuntos que eu gosto muito de abordar durante a consulta de cirurgia ortognática. Essa é a filosofia do nosso grupo, da JRG Odontologia, né? Nós somos 5 sócios. O mentor dessa equipe é o João Roberto Gonçalves, que é o líder desse grupo, que idealizou tudo isso há quase 30 anos. Seguido do Daniel Cassano, meu sócio, meu amigo, todos somos, né? Douglas Mansur e a Jaqueline Inácio. Então, essa equipe toda forma um grupo muito coeso, muito focado em cirurgia ortognática e cirurgia de ATM, que é o que a gente volta bastante dos nossos esforços. Bom, na primeira consulta, quando o paciente chega no consultório, e a gente sempre solicita uma documentação inicial, documentação básica ortodôntica, com radiografia panorâmica, teleradiografia, modelos, tudo isso é importante, é lógico, o paciente que já tem outros exames associados, tomografias, ressonâncias, tudo isso soma nessa primeira consulta. Mas muita gente, na primeira visão, não tem isso, e a gente vai sentir a necessidade de solicitar para cada um deles, né? Numa forma em geral, quando o paciente chega, a primeira coisa que a gente faz é discutir sobre a queixa principal do paciente. Então, nisso a gente tem 2 tipos de públicos bem distintos. O paciente classe 2 para pacientes que estão nos acompanhando, muito obrigado por nos acompanhar, pessoal. Mas paciente classe 2 é aquele que tem o queixinho colocado um pouquinho mais para trás, né, retroposicionado. E o classe 3 é aquele que tem a mordida jogada para frente. Então, são queixas distintas. Geralmente o classe 2 fala, olha, eu não gosto do meu perfil, eu tenho uma queixa importante quanto a isso. E o classe 3, o oposto, né? Ele fala que ele não gosta, geralmente, da posição do queixo. Ele acha que o queixo está muito para frente, exatamente. E nem sempre é verdade. Às vezes o queixo está para frente em relação à parte de cima da maxila, mas está numa posição boa, ou mesmo para trás de onde deveria estar. Então, isso é interessante, a gente analisar bem a face do paciente. Esse é o segredo principal da consulta. Eu costumo dizer que metade da interpretação que a gente vai fazer na primeira consulta é a análise de face, a análise facial. Então, a gente identificar traços favoráveis e desfavoráveis do paciente. Então, a gente olha alturas dos terços da face, olha a inclinação de dentes, linha do sorriso. Então, aquele paciente que mostra muita gengiva, que é uma queixa muito comum, né? Entre os pacientes, principalmente os pacientes classe 2, né? Mas aquele paciente que tem assimetria, o queixinho mais jogado para um lado do que do outro. Então, tudo isso é importante. A gente vê também
a visão de perfil do paciente. E isso é uma coisa muito interessante, porque a maior parte dos pacientes no perfil, geralmente, ou coloca o paciente classe 2, né? Ou ele coloca a cabeça para cima, ou classe 3 coloca a cabeça para baixo, para mascarar o problema que o paciente tem. Então, essa orientação de cabeça é extremamente importante para a gente também identificar a falha estética, né? Ou matemática, vamos dizer assim, que esse paciente apresenta. De uma forma em geral, uma vez que a gente identifica esses... Pois não. Não, desculpe interromper, Luciano. Na verdade, pode continuar, mas é só uma pergunta que já teve aqui, que eu olhei. À vontade, pode me interromper a qualquer momento. Do que você está falando, sobre se faz já essa análise na primeira consulta e se nessa primeira consulta a gente já consegue, de alguma forma, dizer ao paciente o procedimento que ele precisa passar, porque o que a gente vê, a paciente chega mais ou menos assim, né? Eu tenho que operar em cima e baixo, eu tenho que operar em cima e baixo o queixo. É uma pergunta bem comum e tem alguns pacientes, inclusive paciente meu que estão aqui na live, inclusive um aluno também, né, que fez a pergunta aí de brincadeira, se vai ter sorteio de uma cirurgia. E eu sei que é uma indagação bem comum deles, Luciano, e eu sei que está só no complemento do que você está falando. Não, perfeito. É exatamente isso. Na primeira consulta, a gente já consegue identificar quais são as alterações de face que o paciente apresenta e o que ele deve ter que fazer de procedimento cirúrgico. Então, pessoal, é muito raro um paciente ter que operar ortognática em só um dos maxilares. Isso é muito raro, tá? Honestamente falando, 90%, 95% dos pacientes têm a cirurgia combinada entre a maxila e a mandíbula. Por quê? Porque a maior parte desses pacientes sofreu uma compensação, seja fisiológica, a inclinação dos dentes, eixo dos dentes, linha média, tá? Ou mesmo uma compensação ortodôntica prévia, porque muitos ortodontistas, no primeiro atendimento de um paciente, às vezes ele já não indica uma cirurgia, ele tenta ver o que ele consegue de benefício melhor com a ortognática, né? Sem ortognática, perdão. E nem sempre isso vai ter resultado bom, né? Honestamente, essa interação entre o ortodontista e o cirurgião é o que traz o segredo de você já fazer um tratamento já focado, centralizado, já pensando no benefício que o paciente vai ter. Então, na primeira consulta, a gente já, em função dessa análise de face, sim, consegue determinar se o paciente vai operar em cima, embaixo, se vai envolver mentoplastia também ou não. E mais importante, que eu vou chegar já, uma interpretação das articulações. Isso é uma área muito falha dentro do cirurgião bucomaxilofacial, ainda existe bastante mitos que a gente... Muitas controvérsias, literatura está bem fundamentada sobre isso, mostra o resultado de estabilidade com cirurgia ortognática, mas a gente vai explorar isso agora no decorrer dessa live, tá? Então, bom, uma vez que a gente faz a análise de face do paciente, a gente interpreta também as imagens radiográficas, então, inclinações de dentes, isso é extremamente importante, tanto dos superiores quanto do inferior. Condição óssea que o paciente apresenta para montar o aparelho ou não, né? Condições das articulações do côndilo mandibular e da fossa que a gente vê numa imagem de uma radiografia panorâmica. Isso é muito importante porque, às vezes, quadros degenerativos que a gente vê nessas imagens radiográficas, particularmente falando agora da cabeça da mandíbula, do côndilo, onde a gente abre e fecha a boca, pode indicar uma imprevisibilidade do resultado da cirurgia ortognática, né, Thiago? E aí a gente acaba não tendo um resultado tão satisfatório a longo prazo, que é o que a gente quer, né? Cirurgia com previsão, resultado estético bem definido, mas principalmente com previsibilidade. Então, quando o paciente traz essa documentação, lógico que as condições sistêmicas são investigadas. Então, uma folha grande de anamnese sobre a condição de saúde geral, se tem históricos de doenças sistêmicas associadas, tem quadro de artrite, lúpus, porque algumas condições requerem uma avaliação especial e um cuidado especial, tá? De novo, visando a previsibilidade de cirurgia.
Então vamos lá. Uma vez que a gente viu tudo isso na face do paciente, o mais interessante é a gente começar a mostrar para ele o que é normal e o que é alterado na face. Então, por exemplo, a maior parte dos pacientes fala: doutor, meu ortodontista me indicou para fazer uma cirurgia só na parte de baixo, voltando nisso. E às vezes a gente olha a parte de cima e a exposição dos dentes é muito grande, a gente chama isso de relação lábio-dente, né? Nível de exposição dos incisivos. E o normal numa faixa etária de 20 a 30 anos é mostrar de 2 a 3 milímetros. O paciente que mostra muito mais do que isso, quando ele sorri, ele mostra muita gengiva. E às vezes a gente não tem um resultado estético satisfatório para isso. Tem outras formas de melhorar isso, cirurgias para remoção de faixa gengival, toxina botulínica, mas tudo isso tem resultados, quando não são temporários, são imprevisíveis. Então a ortognática é mais previsível para esse aspecto de controle, principalmente vertical da maxila, né? Muitos pacientes apresentam as inclinações dos dentes fora da base óssea. E esse é um detalhe extremamente importante, né, parceiro? Porque quando a gente vê a inclinação dos dentes, ela mostra pra gente qual é a posição ideal que o lábio superior e o lábio inferior vão ficar no resultado estético final, tá? E mais do que isso, o nível de avanço que a gente consegue em cada caso, em cada planejamento cirúrgico. Por exemplo, um paciente que tem uma inclinação dos dentes de cima muito jogado para fora, se a gente precisar fazer um avanço grande da maxila para melhorar a maçã do rosto, ganhar o suporte zigomático, ganhar o suporte paranasal, arrebitar o nariz desse paciente, a gente não vai poder fazer isso da melhor forma, porque senão o lábio vai ficar muito projetado para frente. Então, é importante essa compensação ortodôntica prévia, de corrigir a inclinação dos dentes, respeitando um valor matemático já pré-determinado, tá? Que traz previsibilidade para o resultado estético, para o biotipo gengival a longo prazo, essa gengiva, e que permite um avanço muito mais harmônico. Estou vendo grandes amigos aqui entrando na live com a gente aqui. É um prazer estar todo mundo junto aí. Matheus, Dib, Camila, prazer, viu, pessoal, encontrá-los aqui. Bom, então... Luciano, tem até algumas perguntas quando você que complementam o que você está falando. Quando você só quiser. Achar aqui que foram várias. Deixa eu pegar uma que está aqui na caixinha. Opa. Mauricião, grande abraço. A tela Ronaldo, aqui. Ronaldo, meu parceiro. Sem problemas. Aqui, ó. Essa é uma que teve tanto escrita quanto aí. Se o desvio da linha média em pacientes classe 1, cirurgia ortognática. De vez em quando tem pacientes que mandam esse tipo de pergunta. Sem problemas. Depende se o ortodontista tem possibilidade de corrigir isso de forma ortodôntica. Então, assim, hoje a gente tem uma vantagem maravilhosa que o ortodontista tem grandes formas de puxar pontos de apoio, sistemas de ancoragem temporários, próprios implantes dentários, né? Dispositivos alinhadores que conseguem fazer essa movimentação. Grandes movimentações se torna mais difícil de alinhar a linha média, mas com um bom ortodontista e uma boa técnica, honestamente, a movimentação dentária fica muito mais previsível, tá? Então, vai depender muito do que o ortodontista conseguiu no preparo ortodôntico propriamente dito. Acrescentaria ainda também que, na verdade, tem que avaliar a face, né, Luciano? Sem dúvida. Eu já estou imaginando assim, um paciente classe 1 com uma boa oclusão, né? Simetria esquelética, mas que a linha média só está desviada. E aí estou pensando nesse paciente que todos os padrões esqueléticos estão corrigidos. E aí o ortodontista vai fazer a movimentação da melhor forma possível, né? Isso. Deixa eu só ver a outra aqui. Acho que a outra era muito parecida. A outra é de pós-operatório. Não vou colocar aqui agora não, porque a gente está falando de pré. A gente fala disso já. Excelente. Pré-operatório. Luciano, fazendo um complemento ao que você estava falando. Ainda existe, e eu sei disso porque é relativamente comum, pelo menos aqui ainda mais no Nordeste,
eu vejo ainda muitos colegas que, independente do que a gente tem de bem estabelecido na literatura, principalmente os artigos do Wolford e praticamente tudo que veio depois, a gente estudou isso bem aí com vocês e deu continuidade, mas ainda tem aqueles cirurgiões que não optam por fazer a cirurgia ou qualquer tratamento nas articulações, acreditando que, apesar de já terem revisões sistemáticas, inclusive eu lembro, acho que a última da Jones foi em 2017, se eu não estiver enganado, em relação a isso, que deixam claro que vai existir uma boa parcela dos pacientes que vai sim melhorar, e claro que a depender de qual for o grau da condição da patologia da ATM, até as intervenções precisam ser mais invasivas. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque é uma dúvida geral, a gente comentou isso na época no podcast, é algo que vocês batem bem nessa tecla nos cursos, mas que eu sei que ainda tem muitos que desconhecem e por desconhecerem acabam continuando só do jeito que aprenderam na residência e os seus pacientes deixam de ter, às vezes, um tratamento mais completo por causa disso. Vamos lá, excelente pergunta. Bom, a literatura fala para a gente que 25% da população mundial tem deslocamento do disco articular, do menisco. Então, todo mundo, quando abre e fecha a boca, tem um amortecedor, entre aspas, chamado disco articular, que impede o contato do osso da mandíbula com a base do crânio. Só que 25% da população mundial tem esse disco deslocado para frente. E aí, às vezes, o paciente não tem sintomatologia alguma. Às vezes, ele só abre e fecha a boca e escuta um estalo associado na área. Isso, por si só, não significa nada. Esse tipo de patologia, né, presente, muitas vezes não causa repercussão nenhuma para o paciente, nem dor, nem limitação de abertura bucal, mas muitos pacientes desenvolvem dor, limitação de abertura bucal, dor irradiada, dor para a região frontal, dor no fundo dos olhos, cefaleia. Então tem uma porcentagem alta de pacientes que têm deslocamento de disco articular e desenvolvem cefaleia. E a gente investiga isso nessa primeira consulta, porque a cefaleia realmente pode indicar um problema articular que já nos acende uma lâmpada sobre o resultado da cirurgia ortognática em função das revisões sistemáticas e das meta-análises que a gente acompanha. Então, olha que interessante. O que a cirurgia ortognática vai fazer? Pela movimentação da maxila e da mandíbula, seja para frente, para trás, para cima, mas existe uma pequena rotação condilar que é resultado da cirurgia ortognática, existe um torque que também a cirurgia ortognática causa, e existe toda uma tensão muscular que está puxando tudo para trás. Então, a resultante de forças na articulação, ela é diferente depois da cirurgia ortognática. E aí, o paciente que não tem disco articular em boa posição pode sofrer um processo de adaptação um pouco mais severo, a gente chama de remodelação ou mesmo de uma reabsorção óssea. E aí a gente perde parte daquele engrenamento dentário perfeito que a gente conseguiu durante a cirurgia, tá? Então, por que isso é importante? Porque esse dado não é meu, né? Embora o nosso grupo faça uma série de trabalhos em cima dessa linha, mas a literatura mundial, as revisões sistemáticas e as meta-análises mostram que a cirurgia ortognática ela tem estabilidade quando os pacientes têm bom posicionamento do disco articular. Alguns trabalhos da literatura, um deles é um clássico publicado pelos meus sócios aqui com o professor Larry Wolford, o professor João Gonçalves e Daniel Cassano, mostra que o paciente que faz cirurgia ortognática com avanço bimaxilar, com rotação de mandíbula para deixar aquele ângulo bonito da mandíbula, um bom selamento de lá, bem demarcado, mostra que esse paciente que tem problema articular e que não reposiciona o disco concomitantemente à cirurgia ortognática ou previamente à cirurgia ortognática, ele tem uma recidiva de até 37%. É muito alto se a gente pensar 37%, é um fracasso estatisticamente falando, né? E então a gente fala, puxa, é muito mais interessante se a gente puder pensar em promover estabilidade. Então a avaliação da articulação, ela é uma condição sine qua non para a previsibilidade da cirurgia ortognática, tá? Por isso que a gente, quando analisa a face do paciente, as radiografias, histórico de dor,
dificuldade de abertura, dor de cabeça, né? Muitos pacientes às vezes fazem tratamentos por muito tempo com neurologista, otorrino, oftalmo. Lógico, tem inúmeras outras patologias que causam cefaleia associada ou mesmo a enxaqueca. Mas às vezes o tratamento não está funcionando bem e um exame específico, que é uma ressonância das articulações, ressonância nuclear magnética, ela mostra para a gente o posicionamento do disco articular, as condições de presença de inflamação ou não, efusão articular, mostra processos degenerativos associados, e isso dá para a gente mais previsibilidade para a cirurgia. Então, pensando que a estabilidade da cirurgia tem relação direta com a posição do disco articular, a gente sempre avalia a articulação de todos os pacientes que vão operar. Todos os pacientes que fazem cirurgia ortognática operam ATM? Não. A resposta é não. Só aqueles pacientes que têm necessidade de grandes avanços maxilomandibulares, e a literatura fala de avanços maiores do que 10 milímetros, com grandes rotações, tá? Aqueles pacientes que têm deslocamento de disco articular com queixas álgicas severas, tá? Limitação de abertura bucal, enfim. Aqueles pacientes que têm quadros degenerativos instalados. Quadro degenerativo sempre é importante, Thiago, porque, como o próprio nome diz, a degeneração ela continua até destruir da menor forma possível, já sabendo que a ortognática vai dar torque condilar, que ela vai aumentar a tensão muscular na área, né? Enfim, faz uma autorrotação, a sobrecarga no tecido retrodiscal, que é uma área vascularizada e inervada condilar, é muito grande. Então, por isso que é importante essa análise. De um lado, também tem uma característica muito interessante, que é o paciente classe 3. O paciente classe 3, por sua vez, a grande maioria deles não tem problema condilar, porque como ele tem uma relação, entre aspas, de força mastigatória mais longe do centro de rotação do côndilo, né? Dou sempre um exemplo de uma porta, né? Quanto mais longe, mais difícil, entre aspas, né, a medida do que o eixo de rotação, como se a gente fosse quebrar uma castanha na dobradiça da porta, tá? Mas o paciente classe 3, muito pelo contrário, a grande maioria deles não costuma ter problemas articulares. Alguns deles têm outros tipos de patologia, que são patologias de crescimento. E isso é extremamente negligenciado pela classe de cirurgiões, principalmente pela filosofia mais antiga. Eu também aprendi assim na faculdade. A gente achava que a articulação era uma área que não poderia se tratar, né, cirurgicamente, que todo tratamento seria conservador. O tratamento conservador, para quem só tem um problema articular, que não vai fazer ortognática, ele é sensacional e ele deve ser feito. Mais de 90% dos pacientes que têm problema articular só e que não vão fazer cirurgia ortognática resolvem os seus problemas com o tratamento conservador, com um especialista em dor orofacial. Vai fazer uma placa miorrelaxante, acupuntura, laser terapia, iontoforese, artrocentese, enfim, tem uma série de possibilidades que são importantes para isso, tá? Mas se a gente pensar que 10% desses pacientes não vão responder bem ao tratamento conservador, e às vezes uma abordagem cirúrgica é indicada. E a discopexia ela é muito previsível, isso é um dado da literatura. Reposicionar o disco articular, tirar o remanescente de tecido retrodiscal que tem uma hiperplasia, né? Promove uma saúde local para o paciente. Luciano, e é uma coisa que, por mais que às vezes a gente ache que são pessoas com uma formação, como você disse, que aprendeu também assim, eu também aprendi, vários que estão aqui também, mas ainda tem muitos que, mesmo sabendo disso tudo, ainda negligenciam. E a gente acaba tendo, aparecendo no consultório, algum tempo depois, algumas cirurgias ortognáticas com recidiva, né? Que vale a pena falar disso. Sim, também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, quantos pacientes a gente recebe no consultório, que são inúmeros, honestamente falando, que já fizeram cirurgia ortognática, principalmente os classe 2, tá? Mas que depois de algum tempo, de alguns meses, 12, 24 meses, esse é um período importante de análise de estabilidade, até 24 meses, né? Lógico, a gente acompanha 5 anos, é um tempo mínimo de acompanhamento, mas esses primeiros 2 anos são importantes porque já dizem tudo sobre a previsibilidade de encaixe dentário. Por exemplo, o paciente que fez a cirurgia ortognática
terminou com tudo bonito, boa inclinação dos dentes, uma oclusão bem estável, e depois de um tempo começa a ter o queixinho retroposicionado, ele vai para trás de novo, começa a abrir a mordida na frente. Então, tudo isso tem relação direta, lógico, pode ser com a estabilidade oclusal, posição de língua, mas a articulação a gente tem que avaliar, porque o paciente pode estar tendo um processo de adaptação dela a essa nova condição, e aí entra o critério de remodelação ou de reabsorção. E se esse paciente montar um aparelho de novo só para acertar a posição dos dentes, ele vai finalizar com uma boa posição dentária, mas depois de um tempo, essa reabsorção e remodelação, que ainda estão ativas, continua e abre de novo. E aí ele não acha, ele fala, eu já usei aparelho depois 2, 3 vezes, como muitos pacientes já descreveram isso, e não tem estabilidade, porque o problema não está sendo dentário nesse caso, está sendo articular. E aí, nesse caso, uma abordagem vai ser necessária na articulação e refazer a cirurgia ortognática mediante as alterações que causaram, né? Alguns pacientes que não são os classe 2, os classe 3, Tiago, é muito importante também aqueles que finalizam o tratamento ortodôntico por compensação e depois de um tempo a mordida começa a ir de novo para frente ou ela começa a ir para os lados, né? O que isso está acontecendo num paciente adulto? Vamos falar num jovem, num homem de 25 anos. Ele já estabilizou o crescimento dele. O homem, a literatura diz que ele cresce dos 18 até os 19, 20 anos. A mulher, em média, até os 16 anos. Na verdade, 2 anos depois da menarca, a mulher estabiliza o crescimento. Ela não cresceria mais na região dos maxilares, só crescimento residual pequeno, tá? Mas imagina num paciente de 25 anos, o que está acontecendo, o que faria uma mandíbula num paciente ir para frente ou para os lados, depois que você tirar o aparelho? Nada puxaria ela para frente, a não ser um crescimento residual na articulação, que a gente chama de hiperplasia condilar, que é um crescimento atípico da zona proliferativa do côndilo, que muita gente ainda insiste em não acreditar ou olha isso de uma forma menosprezando o quadro, e não é verdade. A gente vê inúmeros pacientes com 3 ou 4 tratamentos ortodônticos recidivando pelo problema de classe 3, ou pacientes que já operaram ortognática 3 vezes e recidivando a classe 3. Isso é um erro grosseiro de diagnóstico por crescimento condilar, né? Então, tem uma série de exames que a gente verifica para isso. A ressonância eu já falei, a tomografia é importante, cintilografia, tomografia por sobreposição regional, para medir volume. Então, tem uma série de formas interessantes para a gente analisar isso, tá? Beleza. E isso que você está falando é tão importante que eu lembro já de 2 vezes, ano passado, receber encaminhamento de pessoas aqui que não estavam entendendo porque os tratamentos ortodônticos trocavam de ortodontista, mas recidivava depois de um tempo. E tava muito fácil. Quando eu bati o olho na panorâmica que eu recebi no WhatsApp, eu disse, mas o problema não é não é dentário, na verdade, é ósseo. Tá ali, a hiperplasia acontecendo. E exatamente. Passou por vários desapercebidos. Luciano, continuando o crescimento, desculpa, Tiago, só complementando o Tiago foi muito feliz nesse comentário do tamanho do côndilo que a gente visualiza na panorâmica, e para quem não está muito familiarizado com isso, o tratamento para esses casos de alteração é uma microcirurgia que a gente faz aqui na articulação, atrás do tragus, atrás da cartilagem. Ela não deixa cicatriz, tá? É uma microcirurgia pequena, de 25 a 30 minutos, que a gente remove a zona proliferativa do côndilo, a área que ele está crescendo, tá? Os últimos 5 milímetros aproximadamente, e reposiciona o disco articular e fixa com uma mini âncora. Então, o paciente, toda vez que abrir e fechar, lógico, esse disco vai ficar em posição e o osso vai remodelar nessa área. Mas ele não vai ter mais o crescimento patológico, as hiperplasias, que podem ser de tumorais ou não, tá? Podem ser simplesmente padrões de crescimento que podem acontecer, principalmente nos pacientes classe 3. E é uma grande verdade que muitos pacientes que começam a desenvolver esse crescimento assimétrico sobrecarregam o outro lado, e aí o outro lado que começa a causar dor, porque a sobrecarga mastigatória e muscular fica tão grande que o menisco articular muitas vezes se desloca do lado contralateral
ao crescimento. E aí a gente tem que fazer a cirurgia dos dois lados. De um lado, remover a área de crescimento e do outro, fazer a discopexia, tá? Para ter previsibilidade, tá? De novo, isso não é um dado meu, não é um dado só da equipe JRG. Nós somos defensores, divulgadores dessa filosofia que acreditamos, mas baseada em evidência, em revisões sistemáticas e meta-análise de quem opera de verdade isso. Com certeza. Luciano, continuando o que você estava falando, tem duas perguntas muito parecidas aqui, do Jober, amigo de Aracaju, em São Paulo, e Jober, o Eduardo também, que foi da minha turma no curso. Andrade? O Andrade, muito parecido. O Andrade, grande abraço, Eduardo. Sobre paciente classe 2, qual é, assim, mais ou menos o critério que você leva em consideração? Jober perguntou sintomático e Eduardo falou se tem algum protocolo para operar TM junto com o paciente de cirurgia ortognática, classe 2. Vamos lá. Então, de novo, o que a literatura tem falado para a gente é que a estabilidade da cirurgia tem relação direta com a posição do disco articular e que os avanços maxilomandibulares maiores do que 10 milímetros têm maior tendência a esse processo de adaptação por reabsorção ou remodelação condilar. Então, um paciente assintomático, não tem problema nenhum, mas precisa fazer uma cirurgia ortognática com pequenos movimentos maxilomandibulares, pequenas rotações, visualizando na ressonância que ele não tem um quadro degenerativo, não tem um processo de efusão, né, uma inflamação, a gente pensaria num tratamento só conservador com ortognática. Agora, num caso de avanço maior, a grande maioria dos pacientes precisa de um avanço maior, tá? Os avanços são, na grande maioria, maiores do que 10 milímetros e tem necessidade de rotação para melhorar o perfil e principalmente abrir o espaço aéreo, que a gente já vai falar já sobre isso também, tá? Então, nesses casos, a gente já faria a articulação junto, concomitante à ortognática ou previamente, né? A gente, 99% das vezes, a gente faz junto, tá? Com a ortognática, o paciente passar por uma cirurgia só. A não ser aqueles casos que o paciente tem sintomatologia dolorosa severa, tá com limitação da qualidade de vida e o preparo ortodôntico vai demorar muito ainda até ele estar pronto. Nesses casos, a gente faria a cirurgia articular primeiro, tá certo? Jober, um grande abraço para vocês. Tem aqui ainda umas perguntinhas, Luciano. Esse aqui foi de pós, ausências dentárias. Tem pessoas perguntando e o que fazer com pacientes edêntulos. É uma pergunta bem interessante, porque é do próprio paciente que, às vezes, como sequela do edentulismo total, né, com o passar do tempo, fica com a relação maxilomandibular de classe 3, ou pelo menos aqueles também que têm edentulismo facial. Então, sinta-se à vontade, Luciano, mais uma vez. Obrigado. Bom, essa é uma área que eu adoro também. A gente faz muito a reabilitação com implantes, né? Também é um carro-chefe do grupo, com carga imediata. Então, assim, muitos pacientes sedêntulos, a gente faz o tratamento com implantes dentários e cirurgia ortognática concomitante. Tem uma série de detalhes no planejamento que são feitos, né? Hoje o planejamento todo ele é feito de forma virtual, 3D. Então isso é sensacional, porque isso trouxe uma previsibilidade de resultados para a gente, uma avaliação de fatores de risco e dificuldade da cirurgia que é extraordinário, tá? E, bom, nosso grupo há 5 anos faz 100% das cirurgias ortognáticas com planejamento 3D. Então o paciente sabe o que vai acontecer na face. Mas no caso desse paciente desdentado, a gente já planeja no mesmo procedimento a reabilitação com implantes dentários, tá? Para fazer uma prótese do tipo protocolo, tá? Em cima e embaixo, se for a vontade do paciente. É lógico, às vezes o paciente não está no momento financeiro para isso. Pode ser feito só com prótese total, superior e inferior, só com dentadura? Pode, claro que pode. Tem formas diferentes de fazer planejamento também. E a gente fixa no transcirúrgico essas peças nas arcadas para estabilizar, para fazer a relação de encaixe dentário, né, dado pelas próteses, e realizar depois a fixação de placas e parafusos na movimentação do esqueleto, né? A cirurgia vai fazer esses grandes movimentos, avanços, rotações, tá? Por exemplo, a gente tem um público grande de pacientes hoje adultos, e quando eu falo adultos,
acima de 50 anos, que é um público que você fala, puxa, por que uma pessoa acima de 50 anos está buscando cirurgia ortognática? Um dos maiores benefícios que a cirurgia ortognática traz para a gente é a mudança do padrão respiratório. Muitos pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, de origem periférica ou por padrão obstrutivo, têm benefícios únicos que a cirurgia ortognática pode trazer, fazendo o avanço bimaxilar com rotação, porque ela abre a passagem de ar, o espaço aéreo. Então, inúmeros pacientes que são utilizadores de CPAP, que têm placas protrusivas, que alguns deles acabam desenvolvendo problemas articulares, com isso não todos, mas alguns acabam desenvolvendo, e que têm limitações de qualidade respiratória, tem na cirurgia ortognática uma previsibilidade única e incrível, para dizer a verdade, de mudar o padrão respiratório dele pelo avanço com a rotação, tá? Isso é maravilhoso, tá bom? E esses pacientes, principalmente esses desdentados já, com a própria prótese total superior e inferior, a gente consegue fazer o avanço bimaxilar, tá, desses pacientes e pensando na rotação dele para melhorar o espaço aéreo. Então, isso é maravilhoso. Estou olhando aqui, eu acredito que ficou excelente, bem respondido, Luciano. Wagner perguntou aqui, continuando aquela temática de cirurgia da ATM, porque a preferência da JRG, e a gente também que descende de vocês, dos cursos, é fazer concomitante, né? Mas aí o Wagner perguntou aqui, operar em 2 etapas não seria mais estável para o posicionamento do côndilo? Ótima pergunta. Não seria mais estável operar em 2 etapas. É assim, tem uma filosofia de cirurgiões que começam operando a maxila primeiro. Isso é importante a gente fale isso, já que tem grandes amigos no grupo aí. A cirurgia de ATM, para quem opera a maxila primeiro, ela não funciona, porque uma vez que você operou a ATM, a mandíbula mudou a posição dela. Então você não pode operar a maxila primeiro, tendo a mandíbula agora como referência, tá? Agora, se você opera a mandíbula primeiro e tem a maxila como base para fazer a cirurgia, não tem problema nenhum operar a ATM, muito pelo contrário, tá? A vantagem do paciente é realizar num procedimento só, tá? Uma vez só o procedimento cirúrgico com previsibilidade. Jobe perguntou agora, poderia comentar sobre o planejamento virtual da cirurgia, questão do posicionamento da cabeça? Acho que essa literalmente é uma dúvida bem constante da agenda cirurgia, o pessoal da ortodontia, que é essa reprodução, dali, do que a gente está saindo da análise facial para o virtual, Luciano. Perfeito. Não, isso é sensacional e isso é sempre um motivo de muitas discussões. Bom, existem várias análises diferentes para posicionamento de cabeça do paciente, tá? Então tem gente que segue padrões médicos de análise, tem gente que segue grandes cirurgiões como o professor Larry Wolford, que é a nossa filosofia, padrão JRG, desenvolvido pelo João Roberto Gonçalves, meu parceiro, tem gente que segue o Arnett, todos eles são válidos, então são determinações de posição da cabeça em função de interpretações de ângulos, seja posição de Frankfurt, enfim, seja plano de Camper. Cada um pode escolher o que acha que fica mais bonito, mas a ideia é que associar isso ao planejamento 3D traz uma vantagem, que na verdade a gente associa 3 formas de análise juntas para chegar no resultado final. A gente faz uma análise de face no paciente olhando, medindo e anotando esses valores. Depois a gente fotografa esse planejamento, seja com fotos convencionais ou fotos 3D, que é um recurso extremamente utilizado hoje, tá? Muito interessante para a gente, até para interpretações dinâmicas do paciente, tá? E ainda o posicionamento de cabeça do paciente pela tomografia, que é o planejamento que entra no planejamento 3D. A gente refina essa análise de face do paciente nessas 3 interpretações, sempre. Você não pode afirmar que você colocando o paciente de lado, medindo o quanto que a maxila está para trás, o quanto que o pogônio está para trás, que você realmente acertou essa mensuração direta. É difícil essa mensuração. Quanto maior a alteração que esse paciente apresenta, maior a chance de você errar. Então a gente faz essa medida inicial, refina na fotografia, mede e joga no programa tomográfico,
N programas, Nemotec, Dolphin, enfim. Tem vários excelentes programas para fazerem planejamento 3D. E a gente orienta a posição de cabeça do paciente com a tomografia, com as fotos, com os dentes do paciente, com a importação dos modelos, a gente refina isso no 3D. E aí sim a gente consegue filtrar os nossos erros, separar os nossos erros e medir exatamente quanto que a maxila estava para trás, quanto que o pogônio está para trás, qual é a inclinação correta de cabeça do paciente, seja em função do franco, seja em função do naso, seja em função de N filosofias, tá? Essa é a forma mais fiel para você minimizar seu erro de interpretação de face, certo? Legal. Acredito que ficou bem descrito. Lucas está perguntando, grande Lucas, classe 1 com a apneia obstrutiva do sono, com maxila e mandíbula bem posicionada. Como corrigir? Que legal. Mais do normal? Isso é uma dúvida que a gente tem mesmo. Excelente pergunta. Ó, quando o paciente tem uma excelente oclusão, tá em classe 1, mas se ele tem alguma relação de retrusão antero-posterior, maravilhoso pra gente, porque mesmo que ele seja de classe 1, o avanço bimaxilar com a rotação melhora o espaço aéreo desse paciente, tá? Em alguns casos, você tem uma repercussão de 100, 120% de aumento de volume do espaço aéreo desse paciente. Depende do quanto que o paciente tem dessa discrepância. Mas imaginando esse paciente que você está falando, o paciente tem uma relação de classe 1 boa, já, e o antero posterior de maxila e de mandíbula está legal, já. Você vai falar, puxa, eu não posso avançar, sobrecorrigir. Realmente, esteticamente, você pode ter um resultado ruim se você deixar a face dele com biprotrusão. Mas você pode fazer 2 procedimentos interessantíssimos para isso, dentro da nossa especialidade, né? Você pode fazer rotação anti-horária, na mesma relação antero-posterior que ele tem, e que já melhora bastante o espaço aéreo bucofaringiano do paciente, e você pode fazer suspensão da musculatura supraioide. Então a gente faz um acesso por dentro da boca na mentoplastia, solta a base do mento e a cortical lingual, onde está a inserção do genioglosso, do genioide, a gente transfixa ela para frente e fixa ela na região anterior. Então você está, entre aspas, simulando um avanço de mandíbula pela suspensão da musculatura supraioide. Isso funciona muito bem. Não é o mesmo resultado do que o avanço bimaxilar com rotação, mas tem um ganho sensacional também como benefício para o paciente, tá? Lógico que outros procedimentos são associados a isso, que não é da nossa especialidade, mas palato-uvoloplastia, suspensão veopalatina, né? Diminuição do tamanho das amígdalas ou tonsilas, enfim, tudo isso também traz benefício para o paciente. Deixa eu ver aqui, ainda tem muita pergunta lá em cima que eu nem tinha visto. Vamos lá, pessoal. Wagner foi, deixa eu ver aqui, acho que da ATM aqui já foi. Deixa eu ver aqui nas perguntas. Paciente que apresenta ausência já foi. Sobre anquilose, se acontece com... Não, aqui não é pergunta. Tem uma de pós, vou aproveitar uma aqui de pós. Porque, querendo ou não, é uma pergunta que acontece no pré. Tudo bem que é o tema principal, mas é a pergunta que todo mundo faz, né, Luciana, gente? Sim, doutor, mas e a falta da sensibilidade no lábio? Legal. Bom, essa alteração de sensibilidade no transoperatório, né, e do pós-imediato, a gente costuma dizer para o paciente que isso é extremamente benéfico no primeiro momento. Por quê? Porque qualquer processo inflamatório ao redor da área de nervo causa essa parestesia, a perda de sensibilidade temporária. Geralmente, em média, a sensibilidade na parte superior tende a voltar em torno de 1 mês e na parte inferior em torno de 3 meses, tá? Essa é a média. A gente tem hoje uma série de formas de fazer esses, entre aspas, cortes ósseos, que a gente chama de osteotomias ou corticotomias, enfim. Do que você for fazer nessa área, a gente pode fazer com serras, com drills, mas a gente usa bastante o ultrassom cirúrgico, a piezocirurgia. A piezocirurgia ela tem uma vantagem sensacional, que ela consegue cortar o que é duro, o osso, mas não consegue machucar o que é mole, o nervo, um vaso sanguíneo. Então, a resposta inflamatória ao redor dessa área fica muito menor. Então, a sensibilidade do paciente volta muito mais rápido.
Quando o paciente faz a cirurgia de mandíbula associado à mentoplastia, o trauma é maior, então a sensibilidade demora ainda mais para voltar. Às vezes, são alguns meses, pode demorar 2 anos para você ter uma resposta normal voltando nessa região, quando a mentoplastia é muito invasiva. Por exemplo, uma redução vertical de um paciente que tinha o mento muito alongado, né? Isso realmente causa um processo, um trauma importante na região intraóssea e principalmente o ramo incisivo que o paciente tem, que pode causar essa alteração de sensibilidade. Às vezes, quem mais responde com alteração é o cantinho do lábio ou a gengiva. De canino a canino, o paciente às vezes toca a mão entre a gengiva e ela demora meses para voltar à sensibilidade, tá? Mas, de novo, tem formas diferentes da gente controlar esse trauma cirúrgico e uma série de medicamentos e procedimentos fisioterápicos para a gente fazer no pós, seja com o uso de complexos vitamínicos B, corticoide, estímulo com laser, enfim. Cada um deles tem sua indicação, todos se somatizam o benefício que a gente pode ter da sensibilidade pós-operatória. O Alberto perguntou, abraço Alberto, ele perguntou aí sobre o complexo, você acabou falando. Eu associo, como acho que também vocês, até porque evoluí na época quando fiz o curso, e eu acho que associar tudo é o grande segredo, né? Não se prender apenas às vezes o que a gente aprende na residência. Faz só o complexo vitamínico B que vai funcionar. Acho que associar tudo, né, Luciano? É o segredo. Exatamente. Agora, a gente pensa assim também. Muitas vezes o paciente evolui muito bem com sessões de acupuntura do pós-operatório e tem um resultado espetacular. Então, é lógico que a gente avalia em cada caso, né, para cada paciente. Aqueles pacientes que querem pequenos movimentos, você teve um transoperatório super tranquilo, teve uma cirurgia com ultrassom bem realizada, né? E você vê que não tem nada diferente, você vai falar, puxa, esse vai ter uma evolução já dentro do normal, em poucos meses, em média, então, 1 mês em cima e aproximadamente 3 meses embaixo. Beleza. Deixa eu ver mais outra pergunta. Tem tanta pergunta, Luciano, que a gente vai precisar de outra live. Vai ser um prazer, parceiro. Isso é bom demais. De novo, ausências. Acho que essa do Wagner ele colocou lá. Acho que a Bruna falou aqui que fez a cirurgia, acho que não estava ciente das coisas que a gente está falando. Melina perguntou sobre isso é muito importante. Agora, na primeira consulta, a gente expõe sempre para o paciente como vai ser a cirurgia, né? Então, assim, para quem sabe pouco da cirurgia, pessoal, resumidamente, de uma forma geral, o paciente monta um aparelho para corrigir as inclinações dos dentes e deixá-la dentro da base óssea, que isso permite, de novo, aqueles avanços com previsibilidade de estética, tá? Que é o mais importante. Quando o paciente está pronto para operar, ortodonticamente falando, nos dentes, aí a gente pede uma série de exames de avaliação sistêmica, que é a avaliação de um cardiologista, avaliação de um pneu vascular, uma série de exames de sangue e avaliação do anestesista. Quando tudo isso está bom, é que a gente faz a cirurgia. O paciente é internado, então, no dia da cirurgia de manhã, tá? 6 horas da manhã ele começa a ser preparado pela equipe de anestesia, 8 horas começa a cirurgia. Uma ortognática convencional, ela tem aproximadamente 3 horas e meia de duração. Se ela for segmentada na maxila, meia hora a mais, tá? Se precisar fazer a articulação, 30 minutos a mais cada lado. Então, em média, esses são os tempos que a gente tem na cirurgia. O paciente opera, vai para uma sala de recuperação, vai ficar aproximadamente 2 a 3 horas, até ele estar bem acordado, bem disposto, né? Quando o paciente acorda, eu falo muito isso já na primeira consulta, o paciente acorda com uma sensação de sono muito grande, que a anestesia geral promove, a sensação que ele tem é que ele está mordendo e ele não sente os dentes da frente. É muito interessante isso. É como se ele sentisse só no fundo, porque a perda de sensibilidade temporária dá essa falta de acuidade da sensibilidade anterior, principalmente do lábio, tá? A gente oferece um copo de água para o paciente, suco, ele tenta beber, ele não acerta nem a boca, porque muda a altura facial, né? Pela rotação do paciente, pelo antero-posterior. Bom, e aí ele acorda com essa sonolência, com alteração de sensibilidade, com a sensação da garganta arranhando pela intubação, tá? Pelo um dispositivo que a gente coloca para não descer líquido para a região pulmonar, tá?
E muitos pacientes que eu costumo brincar que acordam com mau humor. Por quê? Ele está com a taxa de glicose já alterada. Ele está sem comer nem beber desde a noite anterior. Então, ele está realmente louco para tomar um suco, para comer alguma coisa. Aí ele vai para a recuperação, fica essas 2 a 3 horas até estar bem acordado, bem disposto, e vai para o quarto. Geralmente, 90% dos pacientes dormem no hospital um dia e no dia seguinte, até a hora do almoço, já tem alta e vai embora para casa. Lógico, a gente passa uma série de orientações sobre medicamentos que ele vai fazer. Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, polivitamínico, ansiolítico, descongestionante nasal, descongestionante sistêmico, blá, blá, blá. Tem muita coisa para ajudar o paciente no pós-operatório. Várias folhas, né? Essas orientações são sempre passadas previamente, a gente dá uma cartilha para todos os pacientes explicando passo a passo do que vai acontecer. E aí, já no dia seguinte da alta dele, ele já tem retorno no consultório. Isso é importante para a gente higienizar bem os dentes, ensiná-los a higienizar, trocar os elásticos que o paciente vai estar usando, aspirar bem o nariz, porque o nariz é uma das áreas que incomoda muitos pacientes. Os pacientes costumam ter uma congestão nasal, porque a cirurgia ortognática, ela acumula uma série de líquidos, né? Seja soro, seja coágulos, seja hemostáticos, que a gente coloca dentro do seio maxilar e que vão ser drenados no decorrer dos dias, tá? Geralmente, até 20, até 30 dias para o paciente conseguir fazer essa drenagem. Então, irrigações do nariz com soro fisiológico são extremamente importantes, assim como a drenagem. Por quê? Porque o paciente está com uma sinusite provocada pós-operatória. Ele tem que tratar isso com a medicação que ele já está tomando e mais as drenagens locais que a gente vai fazer. Geralmente, os pacientes ficam afastados das suas atividades 2 semanas. É o tempo que a gente costuma orientar os pacientes. Por quê? 90% do inchaço vai embora em 1 semana. Desculpa, 70% do inchaço vai embora em 1 semana. 90% vai em 2 semanas. Então, em 2 semanas, o paciente está muito bem para voltar às atividades de convívio social dele, tá? É lógico, a alimentação vai estar ainda restrita. A gente costuma orientar os pacientes durante 3 meses com alimentação macia, pastosa. E pastosa não é caldo. É consistência pastosa, arroz, feijão, macarrão, nhoque, omelete, cremes, purê, batata, coisas que ele consegue triturar, colocar na boca e junto a um líquido ele deglutir, né? Porque os pacientes perdem peso no pós-operatório, isso é normal, tanto pela restrição de alimentação quanto por um fenômeno biológico que acontece nesse paciente, se chama turnover. Ele acelera o metabolismo para favorecer a cicatrização óssea. Isso é maravilhoso, isso é uma defesa nossa, né? Por isso que sobe temperatura, por isso que o paciente às vezes perde peso muito mais, que todas essas reservas estão sendo utilizadas para favorecer a recuperação da área de trauma, tá? Então, geralmente é assim, aí o paciente depois de 2 semanas de acompanhamento no consultório, 2 a 3 vezes por semana no consultório, a gente libera ele para o ortodontista e ele vai finalizar a ortodontia de forma mensal, vamos dizer assim, uma vez por mês ele vai no ortodontista, geralmente de 4 a 6 meses é suficiente para ele estar bem estável já e a gente conseguir remover o aparelho do paciente. De novo, a gente vai ficar acompanhando esse paciente no nosso consultório, né, anualmente, né, por pelo menos 5 anos. E nas primeiras semanas, Luciano, é outra pergunta que o pessoal tem bastante, de quanto tempo em quanto tempo no pré-operatório deve ficar indo ao consultório e no pós-operatório, nas primeiras semanas, como é essa ida para elasticoterapia, né, para a troca dos elásticos? Legal. São dúvidas recorrentes. No pré-operatório, a gente costuma fazer assim, o paciente faz uma primeira consulta conosco, né? Nessa consulta a gente já esclarece todas as dúvidas e junto ao ortodontista, a gente faz um planejamento, a gente chama de VTO, né? Tratamento Virtual Ortodôntico, determinando o que vai acontecer com cada dente, inclinação que eles vão ficar, se vai ter que fazer extração ou não, se tem dentes do siso para remover ou não, se tem que criar espaço entre os dentes, se tem que corrigir linha média. Então, nessa primeira consulta, a gente já faz essa análise, nos reunimos com o ortodontista para definir isso e depois, geralmente a cada 3 ou 4 meses, a gente pede retorno do paciente no consultório, antes de operar. Para quê? Para ir fazendo um checklist e acompanhar essa evolução ortodôntica, para ver
tanto que o ortodontista está conseguindo, né, evoluir e as queixas do paciente, se ele aumentou o quadro de dor que ele tinha ou não, né, como é que está o padrão respiratório, qual a condição de higiene oral, enfim, esses acompanhamentos são sim obrigatórios. Depois da cirurgia ortognática, a forma de analisar o paciente depende muito de cada cirurgião, de cada filosofia. A gente gosta muito de estar bem de perto do paciente, porque a gente entende a necessidade do paciente de se sentir acolhido e fortalecido no pós-operatório. Então, o paciente opera, no dia seguinte, ou no máximo no outro, ele já tem retorno no consultório. Mais 2 dias, retorno de novo. Então, pelo menos nas primeiras 2 semanas, a gente vê ele 2 vezes por semana, é o mínimo, tá? De 2 a 3 seria o ideal. Depois disso, 90% do inchaço vai embora. Aí você pode ver ele 1 vez por semana até completar 1 mês. E aí, quando ele está liberado para o ortodontista, a gente faz o acompanhamento mensal até ele remover o aparelho, tá? Sempre dessa forma. Massa.